Pense por um instante. Já houve um momento em que você sentiu como se tudo estivesse desmoronando? Aquelas noites em que o sono não vinha, o peito apertado, e parecia que ninguém ao seu redor conseguia entender o que você estava passando. Talvez você tenha tentado ser forte, mas, por dentro, as lágrimas caíam em silêncio. Cada um desses momentos te marcou. Você lutou com sentimentos que achou que nunca iria superar. Mas aqui está a verdade. Essas dores, essas cicatrizes, não são fraquezas. Elas são parte da sua história. São o que te moldou para ser quem você é hoje. Você está aqui por um motivo. Você não está sozinho nessa caminhada. Hoje, vamos explorar o que significa carregar essa força. Imagine por um momento, se você pudesse olhar para todas essas dores e transformá-las em símbolos de poder e resistência. Imagine finalmente se tornar aquela pessoa que você sempre soube que poderia ser, mas que as circunstâncias não te permitiram revelar. Este é o momento. Foque nas lições, respire fundo e deixe esses contos te mostrarem que a vida pode ser muito diferente de como você a vê. Nas profundezas das montanhas silenciosas, onde o frio cortante dominava até o mais corajoso dos corações, havia uma caverna que, segundo a lenda, abrigava um mestre que poucos encontravam e menos ainda compreendiam. Kenji, um jovem viajante, havia ouvido falar desse mestre por toda a sua vida. Diziam que ele era capaz de trazer clareza para aqueles que vagavam perdidos pelas sombras da existência. Mas o que ninguém lhe disse era que, para chegar até o mestre, seria necessário atravessar o vale da escuridão. Kenji caminhava por horas, cercado apenas pelo som de seus próprios pensamentos e pelas sombras que pareciam se mover ao seu redor. Cada passo era um lembrete de suas perdas, de suas quedas. Ele se lembrava de sua vila devastada por uma doença que não podia ser curada, de sua família perdida para a fome e do fracasso que sentia em cada tentativa de reerguer-se. Para Kenji, a vida havia sido apenas uma sequência interminável de golpes, cada um mais cruel que o anterior. A caverna apareceu diante dele como um portal para o desconhecido, e lá, no centro, sentado como uma estátua viva, estava o mestre Sanji. Seu rosto, marcado pelo tempo e pela sabedoria, emanava uma calma que contrastava com a tormenta interior de Kenji. Você veio em busca de respostas? A voz do mestre soava como um eco profundo na caverna. Kenji hesitou, sentindo uma frustração antiga. Eu vim porque estou cansado. Cansado de lutar e sempre perder. Cansado de me sentir esmagado pela vida. Eu queria saber por quê. Sanji olhou para ele, os olhos brilhando com uma sabedoria ancestral. Venha, siga-me, disse o mestre, levantando-se lentamente. Sem outra escolha, Kenji o seguiu para o interior da caverna, onde a luz começava a desaparecer, engolida pela escuridão. Quanto mais avançavam, mais Kenji percebia que a escuridão não era apenas a ausência de luz, mas algo quase vivo, palpável. Uma escuridão que parecia ressoar com suas próprias dores. Depois de uma longa caminhada, Sanji parou diante de uma parede maciça de pedra, onde um pequeno feixe de luz penetrava por uma fenda. O mestre apontou para a parede. Há muito tempo, um jovem veio até aqui, assim como você. Ele também estava exausto. Suas batalhas, suas perdas, o deixaram à beira do desespero. Mas ele encontrou esta mesma parede, e em sua angústia, tentou destruí-la. Ele socou a pedra até suas mãos sangrarem, gritou até perder a voz, acreditando que a muralha era sua prisão, o último obstáculo que o impedia de seguir em frente. Kenji observava a parede, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Parecia que o mestre estava narrando sua própria vida. E o que aconteceu com ele? Kenji perguntou, sua voz baixa e carregada de emoção. O mestre sorriu suavemente. Ele percebeu que não precisava destruir a parede, mas entendê-la. O que o mantinha preso não era a muralha diante dele, mas as sombras que ele trazia dentro de si. Você, Kenji, não está preso pelas suas derrotas ou pelas adversidades que a vida impôs. Está preso porque luta contra elas, porque se recusa a ver o valor da escuridão. O jovem sentiu as palavras do mestre como uma facada. Nunca havia pensado que o problema não estava no mundo ao seu redor, mas na maneira como ele encarava o que o cercava. Então,
Sanji tocou a parede com a palma da mão, e uma rachadura se abriu lentamente, revelando uma luz intensa do outro lado. Assim como este feixe de pequeno de luz atravessa a pedra mais dura, sua alma é moldada pelos desafios. A luz que você busca sempre esteve com você, Kenji, mas somente na escuridão você pode perceber seu brilho. O mestre sentou-se no chão frio da caverna, gesticulando para que Kenji fizesse o mesmo. Em seguida, ele começou a contar uma história que parecia vir das profundezas de seu coração. Havia muitos anos atrás, uma pequena vila onde vivia uma criança chamada Anjin. Ele era conhecido por sua alegria e seu coração bondoso. Mas, um dia, uma terrível tempestade caiu sobre sua vila. Os rios transbordaram, a terra se desfez em lama, e toda a aldeia foi engolida pela fúria da natureza. Anjin, que estava brincando nas colinas, foi arrastado pela correnteza. Ele lutou, gritou por socorro, mas ninguém o ouviu. Por dias, ele vagou sozinho, perdido nas florestas, sentindo que o mundo o havia abandonado. Kenji sentiu um arrepio. A história ecoava em suas próprias memórias de perda e solidão. O que Anjin não sabia, continuou Sanji, era que, enquanto lutava contra as águas e a escuridão, seu corpo e sua mente estavam se tornando mais fortes. Quando finalmente encontrou o caminho de volta para sua vila, ele não era mais o mesmo garoto. A tempestade não havia destruído sua alegria. Ela havia despertado algo novo dentro dele. A compreensão de que, mesmo nas maiores adversidades, ele ainda tinha o poder de escolher seu caminho. Ele entendeu que a tempestade não veio para puni-lo, mas para prepará-lo. Sanji colocou a mão sobre o ombro de Kenji e disse: "Não há retorno triunfante sem uma jornada pelas sombras. Aceite suas cicatrizes, pois elas são a prova de que você sobreviveu à tempestade. E, mais importante, entenda que o sofrimento não é um obstáculo em seu caminho. Ele é o caminho." O jovem se levantou, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Pela primeira vez, ele olhou para a escuridão da caverna não com medo, mas com gratidão. O caminho para a luz passava por ali, e ele estava pronto para continuar. Kenji continuou sua caminhada, enquanto ele seguia a estrada de pedras rumo à floresta desconhecida. O som das folhas dançando ao vento e o murmúrio distante do rio formavam uma sinfonia que, ao mesmo tempo, o acalmava e o desafiava a prosseguir. Após seu encontro com Sanji, uma pergunta havia se instalado em seu peito. Se tudo isso era uma preparação, para o que eu estava sendo preparado? À medida que se aprofundava na floresta, Kenji sentia a inquietação crescer. Foi então que ele chegou a um antigo campo de pedras, no centro do qual ardia uma pequena chama. Diante do fogo, um homem encapuzado permanecia em silêncio, observando as brasas com um olhar vazio, quase como se estivesse conversando com elas. "Você chegou até aqui", disse o homem, sem sequer levantar os olhos. "O que te trouxe a esse lugar?" Durante algum tempo, os dois permaneceram em silêncio, até que Kenji, com voz baixa e reflexiva, respondeu: "Eu não sei. Sinto que estou sendo guiado, mas não sei para onde. O mestre Sanji me ensinou que as adversidades são uma preparação. Mas preparação para quê? Qual é o verdadeiro propósito?" O homem encapuzado olhou para Kenji pela primeira vez, seus olhos cintilando à luz das chamas, carregando uma intensidade que parecia atravessar sua alma. "Propósito", respondeu o homem. "Todos procuram um propósito, uma razão, uma missão grandiosa que os faça sentir-se completos. Mas o que você está realmente buscando, jovem?" Kenji, perplexo, voltou a olhar para o fogo. Eu quero entender o que vim fazer neste mundo. Qual é o meu destino?" O homem se levantou lentamente, estendendo as mãos em direção à chama, e começou a contar uma história. Houve uma vez uma borboleta que nasceu sem asas. Desde o momento em que saiu do casulo, soube que algo estava errado. Enquanto suas irmãs voavam livres pelo céu, ela se arrastava pelo chão, tentando entender por que havia nascido assim. "Por que eu?" perguntava. "Por que sou diferente? Qual é o meu propósito?" questionava constantemente. Mas certo dia, enquanto rastejava em um campo de flores, a borboleta encontrou uma aranha. A aranha, tecendo sua teia,
a olhou com curiosidade e perguntou: por que está sempre olhando para o céu, borboleta sem asas? E a borboleta, cansada de suas lamentações, respondeu: eu deveria estar voando. Eu deveria estar nas alturas, mas estou presa ao chão. Não sei por que fui feita assim. A aranha, rindo suavemente, falou: talvez você tenha nascido sem asas para ver o mundo de uma perspectiva diferente. Enquanto os outros voam, você vê a terra de perto. Enquanto eles perseguem o céu, você se conecta ao solo. Seu propósito não está em voar como eles. O destino que você busca não está lá em cima, mas aqui embaixo, onde você é única. E então, a borboleta, pela primeira vez, percebeu que seu propósito não era algo que lhe havia sido negado, mas algo que ela ainda não havia entendido. E naquele momento, ela aceitou sua jornada como sendo diferente, mas igualmente importante. O homem parou por um momento, deixando Kenji digerir a metáfora. Essa borboleta encontrou um propósito que era só dela. Todos os outros estavam voando, sem sequer notar as maravilhas da terra. Ela foi a única que viu o mundo de outra maneira. Muitas vezes, achamos que precisamos seguir o caminho dos outros, encontrar uma missão grandiosa que ecoe pelos céus. Mas às vezes, nosso propósito está nas pequenas coisas, que só nós podemos fazer. Kenji sentiu uma onda de emoção e dúvida ao mesmo tempo. Seria possível que seu destino não estivesse nas alturas de uma conquista grandiosa, mas nas profundezas de seu próprio coração? Ele sempre acreditara que o propósito era algo que se conquistava, algo que se revelaria como uma grande missão para o mundo. Mas agora, as palavras do homem começaram a dissolver essa crença. Então, o propósito maior não está em realizar grandes feitos? Perguntou Kenji, quase sem fôlego. O homem deu uma risada suave, como alguém que há muito superou as ilusões da grandeza. O maior propósito é aquele que traz paz ao seu coração. Não precisa ser grandioso aos olhos do mundo, mas precisa ser verdadeiro para você. Às vezes, cumprir o seu destino significa aceitar a simplicidade da vida e ver que ela, por si só, é extraordinária. A borboleta que não voa também tem um lugar no mundo, um papel essencial que só ela pode desempenhar. Kenji se levantou, sentindo algo profundo mudar dentro dele. A chama diante deles parecia brilhar mais intensamente, como se refletisse a clareza que começava a surgir em sua alma. Mas como saberei se estou no caminho certo? Perguntou ele, sentindo uma última centelha de dúvida. O homem sorriu, seu rosto suavizado pela luz do fogo. Quando você parar de procurar por um propósito fora de você e aceitar que ele já está aqui, dentro de você, você saberá. O destino é como essa chama, disse ele, apontando para o fogo. Ele já arde, só esperando que você o alimente com a sua verdade. Quando você aceitar isso, o mundo à sua volta mudará, pois sua visão será outra. Kenji, agora em silêncio, olhou para a chama e sentiu algo novo nascer dentro de si. Kenji seguiu em frente, sentindo que algo dentro de si havia mudado para sempre. Ele não sabia o que encontraria do outro lado do deserto, mas já não importava. O deserto o havia moldado, e ele emergiria dele não apenas mais forte, mas mais sábio, carregando dentro de si a chama inextinguível de sua verdadeira força. Agora eu gostaria de saber, qual deserto você está atravessando? Compartilhe nos comentários como você tem lidado com seus desafios, e se há algo que este vídeo te ajudou a refletir sobre suas próprias jornadas. Quem sabe, sua história pode inspirar outros que também estão em meio ao deserto, procurando por uma luz para guiá-los. Vamos continuar essa conversa juntos.